E aí galera, tudo bom com vocês? Mais uma aula aqui do cursinho Ideia, né gente? Dessa vez a gente vai trazer mais um tema, né, da nossa aula de temas e atualidades. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante, né? Que é a questão do terrorismo, ok? Desde já eu peço para que se você se inscreva no canal, né? Se você goste ao fim do vídeo, deixe seu gostei, que isso ajuda a gente bastante, né, nessa questão de engajamento e ajudar cada vez mais pessoas, ok? Então, sem mais delongas, né, vamos lá para a nossa aula, gente. Primeiro, vamos definir o que é o terrorismo, né? O que é esse tal do terrorismo? São atos violentos cometidos por pessoas ou grupos a fim de causar medos e danos materiais a um estado ou uma população. Então, é você realmente causar o pânico nas pessoas, né? Você quer esse pavor nas pessoas, esse medo, você quer gerar esse medo nas pessoas de você, esse pânico, esse caos. Geralmente, né, os grupos terroristas, geralmente, mas nem sempre, eles estão atrelados a, principalmente, extremismos religiosos, ok? Então é você querer intimidar, mais do que intimidar, né? Você querer causar o caos, querer causar o pânico nas pessoas, né? Instaurar esse pânico e gerar um medo muito forte de você, ok? E aí quando é que esse termo ele vai ganhar assim uma proporção nunca vista antes, né? Quando é que o terrorismo ele vai ganhar essa proporção? Ele vai ganhar essa proporção no atentado, né, de 11 de setembro de 2001, né? Creio que vocês todos sabem e conhecem esse atentado. Mas vamos entender o contexto. Antes, gente, o que acontecia? Década de 90, os Estados Unidos estavam sem inimigos. Porque pós-Guerra Fria, né, a gente tinha a dualidade entre Estados Unidos de um lado, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do outro. Então eu vou ter o fim da Guerra Fria, derrubada do Muro de Berlim. E o que acontece? Os Estados Unidos estavam sem inimigos. E não sei se vocês sabem, gente, mas nos Estados Unidos existe um forte apelo dessa questão da guerra, né? Dessa questão, somos os melhores, somos invencíveis, né? A gente é a maior potência do mundo. Inclusive, muitos presidentes se elegeram nessa questão bélica, né? Somos poderosos, somos a maior potência militar do mundo. Então, existe um apelo por ser vencedor, né? Principalmente por essas guerras, né? Da população estadunidense. Ok? Então, o que acontece? Nessa década, os Estados Unidos estavam sem inimigos. E aí, 11 de setembro de 2001, vai acontecer um atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né? Um marco, né, sem dúvida, na história da humanidade, né? Esse atentado, ele vai ser ordenado, né? Vai ser todo planejado, orquestrado por um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que em português significa a base, né? Vai ser orquestrado por esse grupo. E eles vão alegar, né, que os Estados Unidos eles tinham muita interferência, principalmente ali no Oriente Médio, e que isso fez com que eles fizessem esses ataques, né? Para quem não lembra, né, para quem não sabe, esses ataques foram às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né? Primeiro um avião, depois o outro avião se chocou ao vivo em rede nacional, né? Enquanto todo mundo pensava, é um acidente, um avião se chocou, lá vem o outro ao vivo, né, se chocando com outro avião, e aquilo é uma imagem surpreendente, né? Mais dois aviões também tiveram. Um caiu no Pentágono, outro caiu em um campo aberto, né? Dizem que mirava a Casa Branca, mas felizmente caiu em um campo aberto, né? Resultado, né, desse ataque foram quase 3.000 pessoas mortas, né, gente? Realmente um marco muito triste na história da nossa humanidade, né? Não só para o povo americano, mas para nós como um todo, né? Então, a partir daí, a gente tem um marco, que foi esse atentado terrorista do 11 de setembro. O que acontece? A partir daí, os Estados Unidos enfurecido, né? Porque isso
para eles tipo uma desonra muito grande. Para qualquer país seria, né? Mas eu acho que para eles, assim, por esse apelo que eles têm em guerra e tal, é algo assim que toma outras proporções, sabe? Então vai surgir daí a doutrina Bush, né? O W. Bush, que era o presidente da época, né? Ele vai criar a doutrina Bush. O que é isso? A partir de hoje a gente está em guerra preventiva contra os países que têm grupos terroristas. Ele chamou esse país de eixo do mal. O que é essa guerra preventiva? Olha, é o seguinte, para eles não atacarem a gente primeiro, a gente vai lá e vai atacar esses grupos terroristas, né? Para evitar justamente essa guerra, né? Segundo ele, tá? Não é minha opinião, é segundo o Bush, né? Então, a partir daí, ele vai iniciar essa doutrina Bush, né? De guerra preventiva contra os países. Alguns, né? Nem tinham. Ele fez uma lista, ele chamou de eixo do mal, ele fez uma lista dos países que ele considerava terroristas. Para você ter ideia, tinha Cuba nessa lista. A gente sabe, gente, que apesar de todos os problemas de Cuba, Cuba não é um país que tem esse histórico terrorista, né? Então, era mais essa doutrina Bush tinha muitas questões ideológicas envolvidas também. Ok? Por isso que foi muito questionada, né? E aí, né? Vamos falar dos principais grupos terroristas que existem. Creio que esses dois primeiros sejam os mais conhecidos, né? A gente tem a Al-Qaeda, né? Da base, que tinha o principal líder, né? Que era o Osama Bin Laden, que foi o autor, vamos dizer assim, o principal cara, né, na questão lá do 11 de setembro, que até teve uma operação, não vou lembrar o ano agora, acho que foi 2010 ou 2011, ou até mesmo antes, né, para uma operação dos Estados Unidos invadir uma casa no Paquistão e conseguiram eliminar ele, né, executá-lo. E ele era o principal líder dessa Al-Qaeda, né. Essa Al-Qaeda, né, aos poucos, com o passar dos anos, graças a Deus, foi perdendo força, né. A gente tem também o Estado Islâmico, né, ou ISIS, por que ISIS, né? ISIS é sigla em inglês, que é Islamic State for Iraq e Síria, né? Estado Islâmico da Síria e do Iraque. Do Iraque e da Síria ou vice-versa, ok? Então, o Estado Islâmico, ele ganhou força, principalmente nos últimos anos, mas vamos dizer assim, no começo dessa década, né? Só que esses anos mais recentes, ele foi perdendo muita força, foi perdendo muitos territórios, graças a diversas operações, né? Então esses dois talvez sejam os dois mais conhecidos, né? Mas a gente tem também o Boko Haram, né? Que é um grupo terrorista que tem na Nigéria, e o Talibã, que é um grupo terrorista do Afeganistão. Esses são, vamos dizer assim, os principais, né? Os que têm mais destaque, ok? E aí, como eu disse, gente, esses grupos terroristas, felizmente, eles vieram perdendo força com o passar do tempo. Só que, apesar deles terem perdendo força, terem perdido territórios, existe uma preocupação, que é o quê? O cyberterrorismo. O que é isso, Gabriel? São ameaças terroristas e recrutamento de novos membros através da internet. Então, isso é algo muito perigoso. Por quê? Porque um terrorista, ele recruta uma pessoa somente pela internet. Pega essa bomba, faz tudo em nome da religião. Um exemplo, tá? Vai lá, se explode, mata tantas pessoas. Convence o cara, e já tem casos disso. É um exemplo, mas já existem casos disso, né? Que o cara convenceu o outro só pela internet. E isso é uma preocupação muito grande, né? Porque apesar deles terem perdido territórios, eles ganham influência quase no mundo todo. Porque a internet, gente, está no mundo todo. Então eles podem recrutar pessoas do mundo todo. Basta convencê-la, né? Então é muito perigoso essa questão do cyberterrorismo. Um exemplo que aconteceu foi nas Olimpíadas Rio 2016, né? Um cara terrorista do Estado Islâmico ameaçou as Olimpíadas, dizendo que teriam ataques terroristas, né, contra as Olimpíadas, né? Só que, apesar das ameaças, né, houve um redobro assim, na preocupação,
As pessoas ficaram muito preocupadas. Ah, meu Deus, não pode ter, isso não pode acontecer. Será que eles vão mesmo? Houve uma segurança, né? Preocupação com a segurança para não deixar que isso aconteça. E felizmente não aconteceu ataque nenhum, né? Porque eles não esperavam por essa, né? Brasil, né? Rio de Janeiro. Pode vir Estado Islâmico, né? Nossos heróis já estão a postos. Então eles não esperavam por nós, né? Eles não esperavam pelos memes brasileiros, pelos nossos heróis nacionais. Só para brincar um pouco, tá, gente? Apesar do assunto não ser muito agradável, né, de se falar. Então vamos falar agora de alguns atentados que ocorreram recentemente, gente. Vamos falar. Quero que vocês conhecem, né? Já devem ter ouvido falar desse ataque que houve ao Charlie Hebdo, né? Aconteceu em janeiro de 2015, né? Homens armados com fuzis e tal metralharam pessoas, né? Atiraram em pessoas, mataram mataram 12 pessoas, né? Lá no jornal, na sede francesa do jornal francês Charlie Hebdo, né? Por que eles fizeram isso? Só para causar o pânico? Também, mas segundo eles, né, tinham motivações. Que era o quê? O Charlie Hebdo, ele é um jornal muito crítico, assim, com uma crítica muito ácida, né, que a gente fala. Então ele, diversas vezes, ele provocou a religião, né, colocou Maomé benjando pessoas, né, então muitas vezes essa provocação a Maomé, isso gerou uma revolta, né. É claro, gente, eu não quero justificar, não, de forma alguma, porque isso é algo injustificável, você sair fuzilando pessoas, é algo doentio, não é algo que não tem justificativa, entendeu? Mas o Charlie Hebdo, ele é um jornal, assim, na minha opinião, muito baixo, né? Porque, olha esse exemplo, né? Isso foi uma charge do Charlie Hebdo. Isso aconteceu, um terremoto na Itália, né? E olha a charge que eles fizeram. Pessoas mortas, empilhadas. Aconteceu um terremoto, né? Matou umas pessoas. Pessoas mortas, empilhadas, e eles colocaram em cima, ó, lasanha. Isso é de uma... muita falta de senso, né? Às vezes, então... É um jornal meio assim que não tem tanta credibilidade, sabe? Mas nada, absolutamente nada justifica você sair fuzilando pessoas, beleza? Não é querendo justificar, mas é só tentando explicar essa situação, beleza? Então a gente vai ter também um atentado em Paris. Nesse mesmo ano de 2015, a França sofre 2 ataques, né, terroristas. Esse, sem dúvida, um dos principais, né, nos últimos anos, que foi o atentado à casa de show do Bataclan, né? E nos arredores do Stade de France, né? Em Paris, na França. E também teve ataques em territórios vizinhos, né? Esses ataques, né, gente, eles deixaram 129 pessoas mortas e 350 pessoas feridas em novembro de 2015, né? Um ataque que gerou muito pânico nos franceses. Outros atentados, né, de menor porte, mas infelizmente aconteceram. A gente teve o atentado de Nice, em julho de 2016. Olha quantos atentados a gente teve na França, né? A França, gente, por que ocorreram esses atentados na França? Porque a França, ela é o país que tem mais, da Europa, né, que tem mais muçulmanos do mundo. E eles são muito criticados por isso e tal. Então, vários ataques ocorreram à França, né? Na França. 3, né? Eu já falei 3 aqui que ocorreram só na França. Em julho de 2016, né, esse atentado de Nice, né, um cara, acho que, se eu não me engano, dia da queda da Bastilha, né, que representa o início da Revolução Francesa, uma data muito importante para os franceses, né. Então tem toda aquela passeata, um cara pegou um caminhão e saiu atropelando as pessoas, né, e deixou 86 pessoas mortas, infelizmente, né, com esse atentado terrorista. A gente também teve um atentado em Barcelona, em agosto de 2017, né, que deixou 13 pessoas mortas, né, e 130 pessoas feridas, no mesmo estilo, né, pegou um caminhão. Esse bairro é muito lotado, né, em Barcelona,
e atropelou diversas pessoas, deixou 13 mortas e 130 pessoas feridas. Ok? Alguns dados, então, para a gente finalizar a nossa aula, para vocês guardarem, né, no coração esses dados. Não só guardarem, mas entenderem, né, interpretarem o que está acontecendo e as novas tendências. O número de mortes por terrorismo caiu 15,2% em 2018 e registrou 15,952 mortes no mundo todo. Quarto ano consecutivo de queda. Então, até 2018 a gente estava no quarto ano consecutivo de queda das mortes por terrorismo. O número de países que registraram morte por terrorismo aumentou de 67 para 71 em 2018. Esses dados, tá, para quem quiser se interessar, são dados do Índice de Terrorismo Global, né, de 2019, desenvolvido em 2019, né, pelo GTI, né, desenvolvido pelo Institute for Economics and Peace, o IEP. Ok? Para quem se interessar por esses dados, tem muitos dados, né, nesse site aqui do Índice de Terrorismo Global. Provavelmente já devem estar fazendo, né, o de 2020, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido o tema, entendido as nuances, né, que envolvem esse tema. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né, ajude, dê o like no canal, siga a gente nas redes sociais, @cursinhoideia, que isso ajuda a gente bastante, né, a divulgar nossas aulas aqui, nossos conteúdos. No mais é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima aula e tchau!